volta a mais um especial da Gotardo Construtora 50 anos. Eu sou a Virgínia Gotardo. Eu sou a Daniela Gotardo e hoje a gente está recebendo a Charla, que trabalha na Home Imóveis e vai contar um pouquinho da história dela lá. Bem-vinda, Charla. Obrigada. Eu sou a Charla, né? E hoje eu estou como gerente de vendas da Home Imóveis e é um prazer estar aqui conversando com vocês, esse bate-papo, prazer, porque a Gotardo, ela tem um espaço afetivo no meu coração, né? Não se trata só de relacionamento comercial, a gente pode falar de amor aqui, né? Além de tudo, de falar de amor. E quando chega nesse nível de maturidade, de conseguir misturar, ou dividir, misturar, envolver o empresarial, o comercial com o sentimento, é único, né? Poucas pessoas podem proporcionar isso e ter isso. E a Gotardo vem lá atrás, né? Seu Claudinho, todo mundo. Você tem uma história bem antiga conosco, né, Charla? Quer contar um pouquinho? Não, deixa eu me intrometer agora, né? Que a Charla tá aqui antes de mim, né, gente? Ela chegou antes. Eu cheguei depois por ossos do destino, mas você já conhecia, já era famosa aqui dentro quando eu cheguei. Se eu vou contar minha história longa, assim, eu entrei na Home, eu tinha 18 anos, como secretária, eu fiquei 6 meses como secretária só olhando, observando, sempre muito ativa, muito interativa, muito curiosa, sempre busquei muito, né, assim, conquistar e tudo mais. E aí, vendo os corretores trabalhando, e eu falava assim, caramba, eu tenho que ser corretora, eu quero ser corretora também, isso que eu quero pra minha vida. Aí ficava perguntando, aqui, você vendeu? Como foi o atendimento? Aqui, você ganhou quanto de comissão? Como que foi? E ficava, e chegou num momento que eu falei assim, sim, eu quero ser corretora. Aí surgiu a oportunidade de eu começar como corretora no estande do Cloud, que foi o empreendimento que vocês lançaram. Então, o seu primeiro trabalho efetivo como corretora foi conosco. Foi um laboratório. Foi na garagem lá, que era o estande do Cloud, né? Do edifício Cloud. Tava na fundação ainda, no iniciozinho. E aí eu fiquei lá, acho que mais de 2 anos no estande. O Wilson acreditou em você, né? Deu essa responsabilidade. Foi uma responsabilidade mesmo, porque assim, acabou que o lado que eu consegui desenvolver da minha carreira em relação ao lançamento, à planta, a como passar uma proposta, como atender o cliente, entender e até sentir a vontade de fazer a faculdade que eu fiz, que foi engenharia civil, foi o convívio de estar na obra, de ver aquilo lá acontecendo. Então isso também despertou. Teve várias coisas que despertaram de mim através da Gotardo. E aí eu fiquei lá, né, eu vendi 14 unidades lá, eu lembro. Teve até o sorteio do carro, lembra? Sim. Eu falei assim, até hoje, gente, era pra ter colocado um monte de nome lá, várias fichinhas, seu Carlinhos, da Carlinhos Imóveis, eu primo do Wilson também. Colocou uma ficha, ele ganhou, porque ele tinha vendido um. Eu coloquei 14 e ganhei, mas tá bom. Mas nós mudamos a nossa estratégia agora. Agora vendeu, ganhou. Isso aí. É justo. Vendeu, ganhou. É por meritocracia, não é por sorte. E aí eu fiquei lá 2 anos e meio. Foi uma experiência da vida, muita coisa que eu aprendi, quem eu sou grata a Gotardo, ao que o seu Claudino e o que a Gotardo, que tinha outras pessoas, o Edmilson, a Maura, até falei da Maura aqui agora, da Maura e outras pessoas da época, que me deram a oportunidade, que acreditaram em mim, mesmo eu sendo nova no mercado, nova da profissão, mas acreditaram e me deram uma chance. Várias vezes, assim, eu ligava pro seu Claudinho e falava, seu Claudinho, tô com a proposta assim, assim, assim. A proposta nem era boa, nem enquadrava na forma de pagamento que vocês precisavam. Aí ele falava assim, vou fazer para te ajudar, porque é você. E aceitava a proposta, o cliente era beneficiado, mas aceitava a proposta porque ele queria o meu melhor, queria ver eu dando certo. Então, por isso que foi criando esse sentimento. Ele tem muito carinho por você mesmo. Nós vivemos muita coisa ali no stand, aqui, história de cliente, de propósito, de venda, de coisas que foram acontecendo, que ficou marcado, muito marcado. E o que você enxerga de diferente, Charla, dessa época lá que você trabalhou e vendeu bastante pra gente? Hoje você não faz mais efetivamente as vendas, mas você está sempre aqui acompanhando a venda dos seus corretores, né? Como é que é hoje? Hoje, para eu ter a estrutura e a experiência que eu tenho,
foi esse tempo de trabalho, né? Eu comecei como secretária, eu fui corretora e depois eu virei gerente de vendas. Aí eu pude ter a experiência de estar nos bastidores ajudando os corretores, de estar como corretora vivenciando e hoje estar como gerente de venda apoiando e dando estrutura para a equipe. Então eu tive maturidade para poder orientar e ajudar toda a equipe para poder também estar vendendo. Mas eu estava até pensando esses dias assim, tem a sucessão, né? Falar de sucessão de vocês, eu acho que é importante para responder a sua pergunta. A Gotardo é um monstro, é uma mega construtora, assim, é a referência aqui em Guarapari. Tem outras construtoras boas também, mas assim, ninguém fala 50 anos à toa, né? Sim. Não é só uma receita de bolo, tem que ser bom mesmo para poder permanecer tanto tempo. Não são 5 anos. Não, é 50 anos. E aí, nesse período, vocês, a Gotardo, tinha uma forma de trabalhar que era única de vocês, enfim, tanto de posicionamento, como de estratégia, como a mentalidade, a cabeça dos donos. E aí teve essa sucessão. E na minha opinião, hoje, falando de como era antigamente para como é hoje, nessa sucessão assim, veio um avanço assim, monstruoso, porque veio a modernidade, veio a gestão nova, veio a sensibilidade até maior, não que eles não eram, mas veio uma sensibilidade até maior de entender o mercado hoje em relação a que não é só a imobiliária, não é só o dono da imobiliária, os corretores também. Então, hoje a construtora que entende, as pessoas que entendem que a chavinha precisa ser virada no coração do corretor, porque ele que está ali com a bola da vez para direcionar o cliente da melhor forma possível, que faz a diferença. Então, hoje eu consigo ver, assim, você está falando, vocês conseguiram, de uma forma, mostrar para o mercado que está com uma pegada diferente, está com uma estratégia diferente, que vocês estão acessíveis, que mesmo assim, sem precisar, por ser uma construtora estruturada, uma construtora já renomada, já, enfim, várias qualidades eu posso falar aqui, mas que nem precisava, mas mesmo assim vocês estão abertos ao ponto de, olha, eu tô aqui, eu tô no jogo, eu tô aberto, vem até mim que eu vou fazer acontecer, vou dar a possibilidade disso acontecer. Aí teve esse conjunto aí, né? A Dani, o Cláudio, o Ederaldo, a Vigília, cada um com o seu pedacinho, com a sua responsabilidade, mas a junção disso encaixou assim de um jeito como se fosse uma engrenagem. Tava brincando em relação ao Ederaldo. Ele tem um jeito dele, assim, fala que sim, que não, que sim, mas na área de vendas, de uma certa forma, tem que ser assim. Então, ficou cada um, o Cláudio lá com a obra, vocês com o financeiro, com o administrativo. E aí, quando junto isso aí, quando responde a sua pergunta em relação lá atrás e como que eu vejo hoje eu vejo a Gotardo totalmente dedicada a entregar um produto com qualidade, um produto diferenciado, um produto pensando no cliente, para o cliente, e aí nesse meio do caminho proporcionando a melhor forma que o corretor consiga desenvolver também, fazer o trabalho deles. Então você está pensando no cliente, está pensando no corretor, está pensando na imobiliária, pensando em todas as partes. E é uma empresa, uma pessoa para ter sucesso tem que pensar em todas as partes, né? E essa mudança, né, essa modernidade que você comentou, a gente veio muito com a questão da pandemia também. A gente teve que se adequar, né? As pessoas não podiam sair de casa, então a gente teve que criar o tour virtual, por exemplo, né? O cliente de casa, ele consegue caminhar por dentro do apartamento para poder saber qual o tamanho, né, o espaço dos ambientes. Isso veio para facilitar, acho que a vida de vocês também, né? Hoje os clientes podem fazer a assinatura do contrato de forma digitalmente, então o cliente não precisa vir aqui. Isso também facilitou a venda de vocês como corretores? Como é que isso tem funcionado? Facilitou, eu posso dizer assim, quando eu olho para o mercado e vejo no mercado em geral todas as construtoras, cada dia que passa está sendo mais prazeroso, mais fácil, está sendo muito bacana trabalhar com a Gotardo, porque, eu não estou falando isso porque eu estou aqui não, tá gente? Mas é real, é verdade. Além de ser totalmente acessível, de ser flexível, hoje você vai na obra da Gotardo, tem profissionais, pessoas treinadas, técnicos para poder receber tanto o cliente quanto o corretor. Aí você faz uma visita ao stand, tem lá o tour virtual, tem o material, até as pessoas, os colegas, os parceiros que estão no stand recebem de uma forma diferenciada, orientado por vocês. E
a rapidez. Hoje também tem a Ana Carla, né, que é uma pessoa assim muito querida, que ela faz de tudo para poder adiantar o processo. Então, juntou a tecnologia com as pessoas. Essa nova aí, geração Gotardo aí tá um espetáculo. Tô adorando. Parabéns. A gente ama quando o Ederaldo liga e fala assim, tô com uma proposta da Charla. E eu falo assim, Ederaldo, por favor, é minha proposta, me ajuda, tá? Fala com as meninas aí, por favor. É a Charla. Falei, então manda aí. Pode ser sábado, domingo, feriado. Falar nisso, eu tô com uma proposta com ele lá, tá? Tô sabendo. Então, Charla, com base nessa alegria toda, conta uma história engraçada ou mesmo inédita que você viveu com algum cliente, sendo da Gotardo ou não, mas assim, que te marcou. Mesmo que não for diretamente uma venda sua, mas que te marcou. Temos uma ali que deixou triste aqui conosco, que ela desistiu, mas essa até pula. Vamos falar de felicidade, né? Coisas boas, né? Mas já fez tantas depois, né, que... Não, eu tenho muita experiência, muita história para poder contar de vários clientes diferentes, mas eu acho que o que mais marca é quando a gente agrega valor e que a gente traz felicidade, né? É muita responsabilidade o papel da construtora e o papel do corretor, porque o cliente às vezes... Aqui em Guarapari é uma cidade veraneia, turística, né? Então, assim, tem muita segunda moradia, Sim. muito investimento. Mas se você parar para pensar, assim, que o cliente, ele pode ter juntado o dinheiro da vida inteira dele e ele tá ali confiando no que você conhece, no seu perfil, no seu conhecimento, na sua estrutura, no que você tem, e para depositar todo o dinheiro dele, que é uma coisa que é muito importante, esse sentimento, assim, é surreal. E aí teve um cliente específico, até que tem muitos anos, quando eu era corretora ainda, foi até que na Gotardo. E na hora que a gente foi assinar o contrato, aí na época tava o seu Claudino, tinha mais alguém, eu acho que era acho que era um engenheiro, né? O Reginaldo. E aí o cliente contando a história dele começou a chorar, e eu não sabia o que fazer, e eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa, né? Se arrependeu? Ele, não, eu tô aqui chorando de felicidade porque vocês estão realizando o sonho da minha vida. Então, assim, poder proporcionar isso para um cliente, de fato, ver ele de verdade vivenciando aquilo e participar desse momento único é o que faz eu ser apaixonada pela profissão. Não, tá na ele profissão. te marcou mesmo, porque quase que você fez a gente se emocionar. Eu já comecei. Não, ele chorou real, assim, de verdade, de felicidade. Assim, ó, é o apartamento dos meus sonhos, é o que eu queria pra mim e pra minha família, e tô muito feliz porque eu não errei, eu acertei em ter escolhido vocês. Você como minha corretora e vocês como construtora. Eu acho que o seu Claudino até lembra disso, se for perguntar pra ele. No dia todo mundo se emocionou. Mas tem muitas histórias. Que bom que foi conosco essa experiência marcante. E foi mesmo. Eu era corretora, nem era gerente ainda, nem era gerente de vendas, não, era corretora. Hoje em dia, para fazer vendas, você tem que ouvir muito também o cliente, né? Saber qual a necessidade dele. Algum cliente também que tenha te marcado, que você teve que procurar algum produto muito específico, né? Alguma exigência que ele tenha tido. Como é que funciona isso? Primeiro eu vou falar assim, eu acho que vale eu falar da Roma aqui agora. A Roma, ela era uma Roma há 3 anos atrás, e o Wilson e a Kelly, eles tiveram a sensibilidade de entender que a gente precisava de uma evolução, precisava de uma modernização, de um reposicionamento, essa é a palavra certa, de um reposicionamento. Aí teve a oportunidade de contratar o Simões, que ele foi por 2 anos, quase 3 anos, nosso gestor estratégico, e aí não trabalha a 4 mãos, ele, o Wilson e a Kelly, eu, os corretores, todo mundo envolvido, a parte administrativa também, e aí a gente se permitiu viver isso. Então a gente veio onde era uma imobiliária que era um canhão de Navarone que atirava para todos os lados para um reposicionamento. Hoje a gente trabalha médio e alto padrão, especialista na Praia do Morro, só que tem um diferencial. A gente quer, eu até falei em um outro podcast, uma outra situação que a gente estava conversando, que lá na Roma a gente tem hoje, e a gente só vai se permitir a trabalhar com pessoas com comportamento agregador e que querem um resultado acima da média. Que tem, não. Porque o resultado a gente vai construir a 4 mãos, vai ser junto.
Mas o comportamento não se ensina, a pessoa nasce com caráter ou não. Então isso não tem como ensinar. Agora, o resultado acima da média tem como ensinar. Então é comportamento agregador e um resultado acima da média. Que queiram um resultado acima da média. E aí como? Como que a gente quer atender? Aí pega a sua pergunta. Como que a gente quer atender os clientes? De uma forma eficiente, porque quando eu saio da minha casa para fazer qualquer coisa, é obrigação minha ser eficiente. De uma forma consultiva, porque a nossa profissão é essa, intermediar, de uma forma de prestar uma consultoria. Mas aí tem um diferencial, que é a humanizada. Então, eficiente, consultivo, humanizado. Hoje a construtora, a empresa, o corretor, o profissional que entender que depois da pandemia as pessoas precisam ser humanizadas, precisam falar de pessoas, de gente, olhar, de ouvir a necessidade, de ouvir o que ele precisa. Não com olhos para o cliente, mas com os olhos do cliente. Junto com ele. Eu até brinco lá na imobiliária que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Não é à toa. Deus é tão inteligente, tão maravilhoso que Ele ensinou a gente como suportar. 2 ouvidos para escutar mais e uma boca para falar o necessário. Então, assim, quando o corretor hoje, no mercado de hoje que a gente vive, ele tem a sensibilidade de ouvir, de entender e, de fato, orientar o cliente para o que ele está pedindo de uma forma humanizada, ele tem sucesso. Então, assim, hoje, através da Roma, eu não vendo mais, né? Senão eu iria concorrer com os meninos, mas eu ajudo a equipe vender, eu oriento aos corretores, né? E aí eu consigo ter mais experiência do que quando eu era corretora, porque hoje a gente era uma equipe de 9, tá com 7, mas a estrutura da Roma foi feita para 9, então a gente ainda vai contratar mais 2 corretores para poder inteirar os 9. Mas então eu tenho experiência de 7 hoje, né? 7 clientes diferentes, 7 propostas diferentes, 7 vendas diferentes, e todo dia diferente, todo dia. Então, assim, como essa é a nossa estratégia, isso é o que a gente procura hoje, comportamento e resultado eficiente, consultivo, humanizado, facilita a ter a sensibilidade de entender o cliente melhor, de ouvir a necessidade do cliente, direcionar o cliente. Porque a tecnologia, a gente evoluiu em 2 anos, o que demoraria 10 anos para evoluir. Então, a pandemia veio de uma forma muito triste, porque destruiu muitas famílias, eu perdi, muita gente perdeu pessoas que a gente amava, mas veio de uma outra forma, de uma forma assim muito agressiva para poder trazer tecnologia, modernidade, rapidez. E isso... Quebra de paradigmas, né? E isso veio de conjunto. Eu falo muito de amor nas minhas palavras, porque é o que eu tenho pela Roma, é o que eu tenho pela Gotardo, é o que eu tenho dentro de mim. A gente só dá o que tem, né? Sim. Eu tenho muito amor para dar. Mas quando a gente entende que a gente precisa de ser sensível a ouvir o cliente, eu falo para mim cliente final, mas vocês quando olham para a imobiliária, para o corretor e para o cliente, a imobiliária, o corretor também é cliente quanto os clientes finais. Então, quando olha de uma forma humana, né, falando de gente para gente, que foi o que a pandemia pediu, né, aí sim a gente consegue ter sucesso em todas as áreas, todas as partes. Acho que eu respondi. Não tem como falar de Roma, parceria com a Gotardo, sem falar do Wilson, né? Não. Eu não consigo chamar ele de Wilson, gente. Wilson. Todo mundo Wilson. Porque fomos amigos, inclusive, de adolescentes, né? Então, assim, gosto muito da família do Wilson. Converso com ele sempre que eu tenho oportunidade, diversos assuntos, e segue uma linha e vai cava lá, começa a falar sobre trabalho, no fim já está falando sobre religião, já está falando sobre Deus, enfim. Mas, assim, o que eu queria enfatizar é que você tem muito dele. E que ele é uma pessoa fenomenal, né? Eu me lembro que eu estava chegando aqui na Gotardo, uma vida que a gente sempre comenta, né? Tipo assim, o critério que o cliente estava tentando adotar para poder fazer essa compra não era exatamente o que a Gotardo trabalhava e tarará, não quero entrar nesse mérito. Mas a gente não aceitou a venda. Eu estava lá do Claudino, eu falei assim, tio... Eu participei dessa venda também, eu falo, a gente usa realmente isso como exemplo. E ele insistiu tanto pra gente fechar, eu falei, hoje a gente usa esse como exemplo. Olha, graças a você realmente deu certo. Não, ele chegou e falou assim, podem fazer essa venda, eu confio em mim. Aí o Claudino, eu confio no seu, eu falei, também. Aí eu falei, mas tio, essa venda? Aí ele veio assim,
Se o cliente não pagar, eu pago. Quando ele falou isso aí, eu olhei pro Claudino, aí ele falou assim, vamos aceitar, agora não tem como fazer nada, né? Vou ter que aceitar. E olha, a gente aceitou aquela venda sob júdice, porque a gente estava aqui muito reticente, eu fui contra, né? Foi contra. E o cliente, menino, honrou todos os pagamentos do Wilson, nem teve que entrar. Pagou antecipado. Pagou antecipado, é uma surpresa. É tema de café essa venda. Wilson é muito sensível, assim, em relação a falar de cliente. Primeiro falando do Wilson e a Kelly, assim. O que seria do Wilson sem a Kelly, o que seria da Kelly sem o Wilson. É uma junção perfeita. Eu falo que eles são espelhos de família, de marido, de esposa e marido, de pai, de amigos, de empresários. Realmente são pessoas maravilhosas. Não é à toa que eu tô lá há 15 anos, né? É a minha segunda família. E quando fala, eu me sinto honrada de você falar que eu tenho muito dele, porque realmente, né? Eu entrei com 18, tô com 34, então não tinha como não ter outra essência. Pô, eu convivo mais com eles do que com a minha família, do que a minha mãe. E aí eu também, eu tenho orgulho do Wilson, eu tenho orgulho do caráter, de como ele é e como, além de tudo, como ele é profissionalmente, porque realmente os clientes dele, ele trata os clientes dele como se fosse para ele, além do que fosse para ele, porque se fosse para ele, ele ainda falaria assim, tá, em algum outro momento eu vou conseguir, vou esperar mais um pouquinho, pro cliente dele, ele faz o melhor, ele atende o cliente de uma forma que ele é exemplo dentro da imobiliária para os outros corretores. Escuta o que o cliente tem que falar, vamos olhar aqui no mercado o que é melhor, vamos direcionar na melhor forma possível. E fora que ele é uma pessoa totalmente tranquila, paz de espírito que ele traz, sabe? Ele é uma estrela, ele nasceu, a profissão não veio à toa, não, ele nasceu para ser corretor. Ou ele é empresário, mas ele é mais corretor do que empresário. Tanto que ele não quis largar. Não, né? ele falou, eu pedi associação. agora na última repaginação da Roma, a gente pediu, vem sim, como corretor, como gestor, como dono da Roma, e vamos trabalhar junto e botar as coisas no lugar. Aí ele até tentou, aí depois ele veio e falou assim, gente, eu sou corretor. Eu nasci para ser corretor e eu vou ficar doente se eu não puder exercer minha profissão. Então, deixa eu ser corretor. Aí ficou decidido, todo mundo aceitou. Ele é dono da Roma, mas ele é corretor. E se tirar ele de atender cliente, ele endurece. Ele gosta muito da profissão. Você foi um grande professor, hein? Nossa, mãe, eu sou uma pessoa muito sortuda, tá? Muito sortuda. Porque a construtora Gotardo foi um grande professor, né? Começou com o seu Claudino e a gente tem essa experiência. Então, eu tenho uma história, assim, de aprendizado com a Gotardo, tem uma história de aprendizado com o Wilson e com a Kelly, que são os donos da Roma. Veio agora, os últimos anos, agora o Simões, que é um grande mentor, né? Me ajudou. Eu costumo dizer que ele desperta o melhor que há nas pessoas. Então, ele despertou coisas em mim, é legal falar isso, porque é verdade. Ele despertou coisas em mim que nem eu imaginava que eu tinha. Então, assim, são mentores, né? Que quando eu tiver meus filhos, meus netos, eu vou falar assim, ó, fulano, e vou contando a historinha das pessoas. Nós estamos lá, né? Número 1, né? Top 1. Pessoas que fizeram diferença, né? A Gotardo foi, de verdade. Todas as consultoras de Guarapari, posso falar assim, pode postar e pode fazer o que vocês quiserem. Mas de todas as consultoras de Guarapari, a Gotardo foi minha grande escola. Foi a oportunidade que eu tive de aprender do mercado. E eu acho que isso que eu tenho, que eu falo de amor, de humanização, as pessoas que têm isso se aproximam. E a Gotardo tem isso. Então, assim, o Wilson e a Kelly tem isso. Aí a gente vai olhando as pessoas que agregaram, que fizeram parte, fizeram um contexto todo de formação, tem isso. E eu acho que só quem tem isso consegue agregar do jeito que vocês agregam. Porque é difícil. É verdade. E, Tiara, vocês, a Corretora Roma tem vendido bastante, né, pra gente, os nossos imóveis. E alguma estratégia, que contar algum segredo lá que vocês usam? A gente tem visto que vocês têm vendido para o exterior, né? Alguns clientes do exterior. Como é que é? É uma pena, a Tairine e o Rossini era para estar aqui comigo, mas eles estão com o cliente e não puderam vir. Mas eu vou falar assim, a Tairine hoje é uma corretora nova no mercado, ela tem uma história bacana de vendas, né? Veio da Mary Kay, nova no mercado. E até todo mundo que fala, eu brinco, é minha prima, né? O pai dela é irmão do meu pai, então tem um parentesco. Já tem na veia, então, tem né? Na veia.
E aí ela tá em segundo lugar, eu acho. Segundo lugar aí, quase, e ganhando a premiação aí. A gente tá batalhando para ganhar. Mas são 2 corretores que performaram bastante. Mas falando da Roma, assim, tem até que parabenizar eles, né? São 2 corretores que estão dedicados a vender produtos da Gotardo. E estão vendendo. Sim. E falando da Roma, assim, estratégia, claro que existem vários canais de comunicação, vários canais que a gente consegue captar clientes. Vitrine, telefone, carteira própria, indicação e as redes sociais. Então, hoje o investimento da Roma nas redes sociais é um investimento muito alto. A Kelly e o Sim, eles investem mesmo na Roma, e a Roma consegue performar através do trabalho do Heron, que é nosso gestor de tráfego, e uma agência nova que a gente contratou, que é o Kelvin e o José. E aí a gente investe tanto nas redes sociais através do Google, quanto das redes sociais do Facebook e do Instagram, que é o Meta. Aí o diferencial eu falo isso para todo mundo, que eu acho que é legal dividir isso para outras imobiliárias também entenderem. Precisa se posicionar com quem você quer trabalhar, para quem você quer vender e quem você quer atender. A partir daí você monta a estratégia. Na hora que a gente sentou e alinhou com quem a gente queria trabalhar, quais construtoras que a gente queria trabalhar, qual o público que a gente queria trabalhar, ficou muito fácil a gente acertar a persona, o público-alvo, uma campanha melhor direcionada. E aí, hoje, a Roma está investindo muito em campanhas para o Antônio Gotardo e para o Napoli. E aí, o segredo de tudo que eu te falei, virar a chavinha no coração do corretor é primordial. Porque na hora que o cliente vem, ele não vem com todas as informações. E aí a gente pode direcionar ele tanto para um lado quanto para o outro. E aí, como a Gotardo, com o Napoli e o Antônio Gotardo, e com a abertura de negociação que vocês estão dando, virou a chavinha no coração do corretor. Além de tudo, a premiação, tá? Além de tudo, a premiação, que isso conta, tá? Vamos relembrar, então, a premiação aqui do nosso público. A gente resolveu, diferentemente, né, de quando a gente premiou com aquele carro, né, que você não teve tanta sorte, a gente decidiu fazer uma premiação direta para os corretores. E, diferente de outros consultores, a gente não queria esperar até a entrega, porque, assim, às vezes você faz uma venda lá no início, tem que esperar todo o tempo da obra, até a entrega das chaves, para você ser premiado e descobrir se você realmente atingiu aquele alvo ou não. Então, entendemos que a gente tinha que fazer os 2 dessa vez. Aí a gente resolveu premiar vocês com 5 mil, 2 quartos, 10 mil, 3 quartos, independente da comissão, que já é, né, um direito de vocês, e também mais de 50 mil em prêmios no final da entrega, ou melhor, nem vamos esperar a entrega. Agora, como a gente vai completar 50 anos. Vamos estar lá, nós vamos ganhar. Só temos mais um mês, hein? Temos que correr. A Roma vai ter em primeiro lugar, tenho certeza. Você já tem histórico, né, de ganhar essas premiações em Guarapari, né? A gente teve a oportunidade de ficar em primeiro lugar, tanto em imobiliária, quanto em primeiro e segundo lugar como corretor. A Stacy a gente ganhou em primeiro lugar como maior imobiliária da Ideale, de vendas da Ideale. Foram 30 milhões de VGV, mais ou menos. A Stacy ficou em primeiro lugar como corretora e o Sim em segundo lugar como corretor. Todos os corretores da Roma venderam. Tanto que a Kelly e o Sim pegou a premiação. Foi 100 mil reais em imobiliária, 50 do primeiro corretor e 25 do segundo. 175 mil. Aí pegou e a parte da Roma, a Kelly e o Sim, eu falo da Kelly porque ela é financeira, ela é gestora, né? E o Sim é comercial, vendas. A Kelly e o Sim, eles pegaram metade, ficou para outra imobiliária, e a outra metade repartiu proporcional à quantidade de venda, ao VGV de cada corretor. E todo mundo tinha vendido, todo mundo ganhou. Não vai ser diferente aqui na Gotardo, porque entrou no coraçãozinho dos corretores, eles estão empolgados, estão vendendo. A Roma também está investindo nas campanhas, está vindo clientes de fora, daqui, cliente recorrente, clientes que tem experiência legal, tá? Cliente de falar assim, eu já comprei com a Gotardo, já tive experiência com a Gotardo, eu quero que vocês me mostrem as unidades e imóveis da Gotardo, pela histórica, tipo, o histórico. Parece que não, Guarapari é uma cidade pequena, mas as pessoas ainda têm medo de qual construtora se relacionar. Vai entregar, não vai, tal. Aí quando pega uma construtora sólida, que a gente fala 50 anos no mercado, aí o cliente fala assim, ufa. Né? E aí a Gotardo é a construtora que vem na cabeça
100% dos clientes. E a gente já conversou com alguns corretores, né, aqui nesse especial de 50 anos, e a gente viu que, conversando, que a Roma, querendo ou não, virou uma escola, né? Não, eu ia perguntar, vocês vão abrir uma escola? Quase todos os corretores que passaram aqui. Onde você já trabalhou? Trabalhei na Roma. Não, iniciei na Roma. Não, já trabalhei na Roma. É muito legal essa parceria, né? Eu tava até brincando, assim, falei que em algumas imobiliárias a gente vê os corretores saindo, não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas no meu ponto de vista é bom. O sol nasce para todos e todo mundo merece brilhar. Mas em algumas imobiliárias o corretor sai para trabalhar em outra imobiliária. E a Roma acaba sendo uma escola mesmo, porque a maioria dos corretores, eu penso assim, nos últimos 5 anos, todos os corretores que saíram, 99% dos corretores que saíram para montar seu próprio negócio, sua própria imobiliária, trabalhar para si. Então a gente amadurece e consegue levar o corretor no nível que ele fala assim, cara, não tem para onde eu ir mais. O jeito que eu tenho é de montar a minha imobiliária. Aí tem um monte, a gente pega aí a Nájila, pega a Maria, pega o Giovanni, pega o Pedro, pega o Érico, a Stacy, o Sérgio, o Jair da Realize, junto com o Rafael. Então, assim, vai pegando vários corretores, várias imobiliárias que hoje existem, que foi fruto da Roma. Então, assim, é muito bom poder passar pelas pessoas, na vida das pessoas, agregando valor num ponto que fazem elas serem ainda maiores e melhores que elas. Ensinando, deixando um legado. Currículo, assim. E muito similar a Gotardo, pelo que eu percebi assim, nos podcasts, ou melhor, desse especial, a Gotardo, toda vez que a gente tem algum funcionário que sai, eles têm interesse de voltar, porque a gente é sazonal, e eles são apaixonados conosco, assim, tanto que a gente está escrevendo um livro, agora nesses 50 anos, e eles vêm, e a escritora está assim, apaixonada, porque ela fala, meu Deus, como eles têm carinho com essa empresa. E a maioria dos entrevistados que passaram pela Roma, eles têm muito carinho pela Roma. Vocês deixam um legado muito interessante, essa afinidade ela permanece como um agradecimento mesmo. Isso é muito interessante. A entrega é muito alta, é muito alta, assim, tanto dos corretores, das pessoas que passaram, quanto da imobiliária para com os corretores. É muito alto, assim, é o que eu tô te falando, assim, não é da boca para fora. Quando a gente fala de humanização, a gente só consegue dar para uma pessoa o que a gente tem para dar. E aí, quando eu falo de amor, quando eu falo de gratidão, quando eu falo de olhar na parte humana, acontece isso no dia a dia. Eu faço isso, o Wilson faz isso, e a gente orienta outras pessoas de fazer. Então, quando a pessoa... Hoje o Neto está saindo, nosso corretor, está saindo da Roma para montar a imobiliária dele. Hoje ele foi lá despedir, abraçar, e fizemos festa lá, mas também outro corretor que está saindo para montar a imobiliária dele. E aí a gente fica muito tanto alegre quanto, porque o cara tá indo construir o império dele, ter sucesso na vida dele, entendeu? Vai voar lá. Quando vocês forem construir a escola, chama a gente pra parceria. Mas de uma certa forma dá uma dorzinha no peito, né? Porque a pessoa fica tanto tempo com a gente lá, a gente vai, com certeza. Depois a pessoa vai embora. É bom que ela vai ser feliz, mas é uma perca, sempre é uma perca. Mas dá a oportunidade de outros virem. Assim, depois que saiu a Stacy, eu já contatei a Stacy, o André e o Túlio. O Túlio foi trabalhar no Peixoto. Aí tem um corretor que montou imobiliário, foi trabalhar no Peixoto. Já tinha um relacionamento lá e foi. Mas a gente já contratou outros corretores que estão tendo a oportunidade de viver e gerar isso tudo. É um ciclo, né? Vai. É muito legal. Esse sentimento é legal. E eu imagino que vocês tenham também, porque ó, o engenheiro de vocês, quantos anos que ele está aqui? Quando eu entrei, que ele já existia aqui, gente. Ele começou como apontador, né? Então, ele também chegou a fazer vendas, né? Ele foi corretor também, corretor, é muito importante isso hoje. Reginaldo. Eu tiro por mim, assim, quando eu olho para ele, eu lembro muito da minha pessoa, assim, eu entrei na Roma como secretária, fui corretora, fui gerente de vendas. Aí isso deu a oportunidade de estudar, eu estudei de tudo, eu te falei, né? Eu sou formada em petróleo e gás, sou formada em administração, eu fiz engenharia civil, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, eu tenho CRES, eu tenho CREA, eu fiz vários cursos, eu não consegui sair da Roma, não consegui largar a Roma, porque além do propósito de vida, de ser muito parecido, de eu gostar do que eu faço, de eu amar o que eu faço, de eu ter propósito, de eu ter vínculo com as pessoas que estão ali,
eu não consegui largar o que eu faço para poder ir trabalhar na minha área, porque eu amo o que eu faço, da forma que eu faço, e tenho isso de volta, né? É prazeroso, né, pra você? Não é apenas um trabalho de ter que cumprir um horário, de ter que levar dinheiro do mesmo jeito que eu me sinto em casa, eu me sinto lá. Tem dias que eu entro e falo assim, caraca, que benção, né? Olha só, aqui eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa que as pessoas precisam, eu sou uma pessoa útil, entendeu? Então, quando eu chego lá e as coisas vão acontecendo, a gente fala assim, cara, tô no lugar certo, no caminho certo. A extensão do seu lar, né? Aqui no Adotados tem muita história, tem muita gente que começou aqui e terminou a carreira aqui, né? Temos o nosso tio que só saiu por causa da pandemia, a Adotar tem 50 e tinha 52, praticamente. Ele ia fazer 52 anos de empresa, ele começou antes, né? Assim. Não, o Jaci. Foi nosso mestre de obra, né? Ele trabalhou muito, né? Eu lembro. O Amaura, propriamente. A Amaura tá aí até hoje. Até hoje. E o Reginaldo, a própria Ana Carla, Mas sabe o que é legal isso? É muito parecido quando a gente fala de Roma e fala de Gotardo, por mais de Roma ser imobiliária, Gotardo ser construtora, ser segmentos diferentes. Mas a essência. Então, família, né? A possibilidade que vocês dão da pessoa entrar aqui dentro e performar e crescer e se sentir como da família, se sentir parte, é muito parecido com a Roma. Tanto que você falou, as pessoas que saem, falam com carinho, com o coração apertado, até com vontade de voltar, e não volta porque já estão realizando outras coisas, porque a porta vai estar muitos sempre aberta. Voltam, né? Voltam. Mas aí você pega aí, ó, Reginaldo. O Reginaldo é tratado por vocês, eu vejo no dia a dia, como uma pessoa da família. Pega a Ana Carla. Ana Carla, ela menor aprendiz. Eu lembro, quando ela chegou aqui como menor aprendiz, eu lembro dela na recepção ali, tirando xerox e tal. Eu lembro dela. E aí hoje ver o carinho, a autonomia, a autoridade que vocês dão como se fosse dono. E o Sim faz isso comigo, eu não sou dona da Roma. Mas olha a autonomia, a autoridade e a liberdade, né? de performar. E não são todas as empresas que conseguem dividir a liderança. Porque isso é dividir a liderança. Mesmo sendo papéis diferentes, é dividir. É dividir. E confiar. Aí, ó, que legal. Confiar. Tem que ser muito sensível para conseguir. Muito sensível. E vocês têm, e o Sim e a Kelly também tem lá na Roma. Por isso que é parecido. Então, com todo esse amor que você tem, deixe uma frase interessante pra gente, nova geração, sucessão. O que você espera que a gente conquiste junto com a Roma, junto com a própria Charla. E alguma frase, alguma depoimento que você possa deixar assim para ficar guardado no legado dos nossos especiais. Eu tenho orgulho de fazer parte. Eu tenho, mais do que deixar uma frase, mais do que deixar falar do sentimento. Eu tenho orgulho de fazer parte, eu tenho orgulho da jornada. E parabéns por vocês 4, né? Porque hoje são os 4. Tá performando do nível que tá, da forma que tá, abertos, sensíveis, inteligentes. E eu quero continuar sendo parceira. E contem comigo porque vocês precisarem, independente do que for, para Roma, com a Roma, comigo, Charla. E eu espero sucesso, que os próximos lançamentos explodam de venda. E o que vocês precisarem, olha, na estratégia, vamos montar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, eu vou estar aqui para poder agregar de qualquer forma que seja. E não tem o que falar, não tem dica, vocês estão no caminho certo. É orgulho de fazer parte, orgulho de pertencer à Gotardo. Obrigada, Charla. Muito importante você, né, compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, dos seus ensinamentos. A gente espera você ainda toda semana aqui, né? Eu venho. Até sexta, hein? Tá tendo a campanha, ainda tá no ar, mas mesmo que a campanha acabe, né, a gente está contando com vocês, com a Roma, com os seus corretores para vender pra gente. E a gente queria, além de agradecer a sua presença, te dar uma lembrancinha, né, gente. Pela sua disponibilidade de estar com a gente. Obrigada. Queria te agradecer mesmo, obrigada pelo carinho, esperando tanto, né? Vocês são tão ocupados, eles não podiam vir, a gente tinha que remarcar. Aconteceu alguns imprevistos, mas pode ter certeza que a gente vem com orgulho, coração aberto para vocês e por vocês. Não, vocês são muito queridos. Já é muito escutada aqui, né? Muito bom, eu fico feliz.
As Gotardo também, é muito escutada lá. Que bom. Parabéns, todas as nossas campanhas, primeiro que tá lá, ó. Gotardo, Antônio Gotardo, o cliente, ó, lembrou da consultora, ó, oferece um apartamento, todo mundo, tá? A chavinha virou. Muito bom. Muito bom, muito obrigada mesmo. Um grande abraço para você, Pra Kelly da Gotardo, para Kelly, para todos os seus corretores lá. Esperamos vocês aqui. Não, antes de terminar, eu participei do Top 5 lá, no Max, na segunda-feira do encontro empresarial lá, e a Gotardo ganhou, tá? Em primeiro lugar. Tava lá, fulano, tarará, Gotardo, em primeiro lugar. Foi muito especial pra gente, principalmente esse ano, né? Então, e aí é legal, né? Ganhar. Ali foi de fato, é orgânico que fala. Foi orgânico. Quando fala na rua, não tem como não falar da Gotardo. E aí vocês, num mundo de não sei quantos empresários, 5 consultoras diferentes, ganhar em primeiro lugar, logo nos 50 anos de Gotardo, foi um presente. E um presente honesto, né? Assim, foi idôneo. Né? Idôneo. Não, eu até vou agora contar esse segredinho. Idôneo. Não sei se eu vou, não. Era pra ter isso, foi muito legal. Se a gente não ganhar. Eu fui e não ganhei, mas tô indo. Mas eu fiquei com o meu coração apertado. Aí ela falou assim, não, eu vou encarar essa. Aí pronto, conseguiu. Foi o que o Ricardo falou, né? Ele falou assim, só de estar entre os 5, olha o tanto de consultora que tem em Guarapari, olha o tanto de imobiliário, a gente está entre os 5, mesmo que eu não ganhe em primeiro lugar, vocês ganharam, claro, mas é um orgulho só de ser lembrado pela população, pelas pessoas, quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. Parabéns. Obrigada. Bom, mais uma vez, obrigada, mandando os abraços aí a quem de direito, queria agradecer aos nossos ouvintes, se inscrevam no canal, Gotardo Consultora do YouTube, também temos Instagram e Facebook, e continue conosco. Até a próxima. Obrigada.